Conhecendo o desenvolvimento das plantas. Nessa aula, iremos entender o que ocorre com a planta a partir do momento da germinação das sementes. A área da biologia que estuda os tecidos é chamada de histologia e abrange tanto os tecidos animais quanto os tecidos vegetais. A planta jovem, com suas raízes, absorve água e sais minerais do solo e, com suas folhas verdes, sintetiza alimento por meio da fotossíntese. Ela apresenta todos os tecidos e órgãos para sua sobrevivência e crescimento. O crescimento de uma planta, seja ela em comprimento ou em altura, é realizado pelo meristema primário, enquanto que o meristema secundário é responsável pelo crescimento em espessura e largura. Os meristemas primários estão localizados na região apical do caule e subapical da raiz. Eles são divididos em dermatogênio, que posteriormente dará origem à epiderme, periplema, que dará origem à casca do vegetal, o pleroma irá formar o cilindro central e o caliptrógeno a coifa, responsável por proteger a raiz. Já o meristema secundário está dividido em felogênio, que irá provocar o engrossamento da casca, formando por fora o súber e por dentro a feloderme. Tem também o câmbio, que irá provocar o engrossamento do cilindro central, dando origem aos tecidos condutores secundários, que é o floema ou líber por fora e o xilema ou linho por dentro. Os meristemas, tanto primário quanto secundário, são tecidos embrionários responsáveis pelo crescimento e formação de tecidos adultos da planta. Suas células apresentam grande capacidade de divisão. Na maioria das monocotiledôneas, só há crescimento primário. Existem também os tecidos adultos ou permanentes, que são aqueles que desempenham funções na planta e são divididos em tecido de revestimento e proteção, preenchimento e sustentação, condução de seiva e tecidos de secreção. Dentro dos tecidos de revestimento e proteção, temos a epiderme e o súber. A epiderme é um tecido de células vivas que irão revestir as partes jovens da planta, sendo ainda essas células justapostas, ou seja, são unidas e achatadas. Elas possuem um grande vacúolo. Na sua superfície pode haver deposição de cutina ou cera, que são substâncias impermeabilizantes. Na epiderme de algumas plantas pode existir alguns anexos. De acordo com o tipo de planta, os anexos são: os estômatos são células que regulam trocas gasosas extremamente importantes para o desempenho da planta. Acúleos são estruturas pontiagudas com a função de proteger a planta contra predadores. Muitas vezes eles são confundidos com espinhos, mas na verdade eles são folhas ou ramos modificados. Os espinhos da roseira, por exemplo, são acúleos. Eles se diferenciam pelo fato de que os acúleos são facilmente removidos e os espinhos não. As papilas conferem um aspecto aveludado em alguns caules ou pétalas das flores. Os pelos ocorrem na epiderme da raiz, sendo responsáveis pela absorção da seiva bruta, que é a água e os sais minerais. Ele absorve isso do solo. Tricomas são estruturas especializadas para evitar a perda de água por excesso de transpiração, ocorrendo sempre em plantas de clima quente. Observe esse quadro, ele serve para você memorizar os anexos de uma planta. Já o súber também é um tecido de revestimento. Ele reveste as partes mais velhas da planta e é um tecido morto. No súber existe um conjunto de tecidos corticais mortos, chamados de ritidoma, que são aquelas partes da planta facilmente removíveis. O súber também é um anexo que se chama lenticelas, que também auxiliam nas trocas gasosas. Porém, pelo fato dele ser um tecido morto, as lenticelas não podem ser controladas pelo vegetal. Os tecidos de sustentação da planta são dois, o colênquima e o esclerênquima.
O colênquima é um tecido de células vivas, geralmente alongadas e com paredes espessadas de forma desigual. São ricas em celulose, pectina e outras substâncias. Elas não contêm lignina, o que lhe confere uma certa flexibilidade. Esse tecido ocorre sob a epiderme dos caules jovens em crescimento como um cilindro contínuo ou em feixes. Pode ocorrer ainda margeando as nervuras das folhas das dicotiledôneas. Já o esclerênquima é um tecido de sustentação da planta formado por células mortas com parede celular espessada. Em função do depósito de lignina, essa lignificação acaba impermeabilizando as paredes celulares e as células acabam morrendo. Existem dois tipos de células nesse tecido: as esclereides, que possuem vários tipos de forma, e as fibras, que até fazem parte de alguns tecidos como o linho, a juta e o cânhamo. Células do esclerênquima podem ocorrer em todas as partes do corpo da planta. No xilema, existem vários tipos de células que podem ser originárias de meristemas primários ou secundários. O floema ou líber é formado pelos vasos liberianos ou tubo-crivados, que são células vivas que conduzem a seiva elaborada, formada de água e glicose. Para o preenchimento existem os parênquimas, classificados em parênquima de reserva, que armazena substâncias de reserva como a mandioca e a batata, e parênquima aerífero, que acumula ar em suas células. Encontrado nas plantas aquáticas, parênquimo aquífero armazena água e é encontrado nas xerófitas, plantas de regiões muito secas. O parênquima clorofiliano está presente nas folhas que realizam fotossíntese. Células secretoras que acumulam compostos como carbonato de cálcio e o oxalato de cálcio. Bolsas secretoras, que são células que delimitam o espaço onde são depositadas substâncias diversas. Vasos lactíferos, que acumulam látex, que serve para cicatrização e proteção, como por exemplo na seringueira. Vasos resiníferos, aqueles que acumulam resina. Pelos glandulares, que secretam substâncias com função de atração ou defesa. Nectários, produzem néctar para a atração de animais polinizadores como as abelhas. Glândulas digestivas secretam enzimas digestivas em plantas insetívoras, as chamadas plantas carnívoras. Hidatódios são estômatos aquíferos que atuam na gutação, a eliminação de água e sais minerais da forma líquida. Os hidatódios estão presentes na borda das plantas. Já entendi!